para todo mundo. Então, a gente tem, né, esses tópicos. Eu vou falar um pouco sobre os blocos de controle, embora já tenha um vídeo que explique eles bem detalhadamente, então eu vou mais falar sobre os conceitos deles. E aí tem um exercíciozinho simples, bem simples, que é a respeito de verificador de senha, né? Como é que a gente faz para fazer o verificador de senha. E aí eu vou falar um pouco disso, que é interessante que vocês utilizem para a atividade lá do cadeado. Eu vou explicar com calma. Aí eu também coloquei aqui um que eu acho interessante e relativamente simples da gente utilizar, que é modificar lá o cadeado, em vez de usar a senha, a gente utilizar a biometria, né? No caso, seria o sensor de biometria, como é que a gente utiliza ele lá na aplicação do cadeado, para desbloquear ou bloquear o cadeado, né? E aí tem um jogo Clique Mais Rápido, que foi uma ideia e eu trouxe para vocês uma ideia de tela, mas eu já compartilhei, inclusive, essa ideia de tela lá no Classroom, mas vocês também podem ficar abertos a fazerem da forma como vocês acharem melhor. Aí eu falo também da atividade, bloco de controle, né, do quiz bloco de controle, e um espaço para dúvidas. Então, vamos lá. Blocos de controle, certo? Um dos primeiros blocos de controle que, na verdade, a gente viu separado foi o bloco se, né, que ele tem aquela lógica se, tal coisa, então... E aí, aqui, eu já deixo ressaltado que o se, ele vai ter algumas possibilidades. Você tem o se, tem o se não se, tem o se e o então, né? O que seriam esses elementos? O se, ele vai simplesmente olhar a condição. O se não se, ele vai ser utilizado quando a gente não tem essa condição sendo verdadeira, e aí a gente tem uma segunda observação de condição. E aí, se essa condição for falsa, mas essa aqui for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. O se não, ele não tem uma segunda condição, ele é somente, se essa for falsa, ele vai fazer isso. E a gente tem o então, que é aquele que ele realmente vai fazer. O bloco padrão do se, então, se não, se e então, é esse daqui. Reparem que aqui a gente tem aquela engrenagemzinha, que significa que pode modificar aqui esses elementos. Normalmente, esse bloco se então, quando vocês olharem lá nos blocos de controle do Codular, vocês vão ver que ele fica só essa parte, se então, né? E aí, quando você clica aqui, você pode arrastar outros se não se e outros se não, né? E aí, como é que isso funciona? É bem simples. A gente vai ter aqui, encaixado nesse socket, alguma condição, né? E aí, a condição, ela necessariamente é algum daqueles blocos que retorna verdadeiro ou falso, né? Pode ser o bloco de lógica, que vai comparar dois elementos, pode ser o bloco matemático, e aí a gente vai comparar os dois elementos e jogar aqui. Se for verdade, né, se o bloco que tiver soquetado aqui for verdade, então ele vai usar os comandos que tiverem aqui nessa área de comandos 1, certo, pessoal? Então, um minutinho. Pronto. E aí, se essa condição for falsa, né, se essa condição aqui ela for falsa, o que vai acontecer é que ele não vai executar esses comandos 1, certo? Ele vai pular a execução desses comandos 1 e vai pular para cá, para essa observação da segunda condição, que é a condição 2. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar esses comandos 2. Caso ela seja falsa, ele pula novamente. E esse se não, ele percebe que não tem uma condição, porque ele vai ser executado se todos os sis e se não se forem falsos. Então, ele vai executar esse se não. E aí seriam os comandos 3. Beleza? Enquanto a gente tem esse bloco aqui, que ele é adaptável para o tipo de condição que você quer colocar 2, 3, 4, 5, 10 condições, eu posso utilizar esse bloco. Existe um outro bloco que ele é um pouco mais simples, que seria esse daqui. Ele também vai ter a condição do se, então, mas ele não vai ter o outro se não se, certo? Esse elemento aqui, ele não vai ter como ser colocado nesse bloco. Esse bloco ele vai funcionar como? Eu tenho aqui um condicional, então aqui a gente vai ter o condição, né? Percebam que é somente uma condição, não tem como colocar mais de uma condição. E aí a gente tem, então, se ela for verdadeira, eu executo esses comandos. Se ela for falsa, eu executo os comandos, eu atribuo ao valor
tiver aqui socket, estiver soquetado, eu vou atribuir o valor do elemento aqui em comando verdadeiro ou do elemento aqui em comando falso. Ok? Tranquilinho, né? E aí a gente tem aqui um outro bloco, que eu comento também, dificilmente vocês vão precisar utilizar, mas à medida que vocês forem explorando mais e forem ver a questão de extensões, né? Algumas extensões, elas são feitas de forma que esse bloco aqui, ele ganha validade, certo? Em que sentido? Tem extensões onde o elemento lógico, aquele elemento que vai retornar verdadeiro ou falso, né? Eu não preciso necessariamente saber se ele é verdadeiro ou falso. O que eu preciso é que seja observado se ele é verdadeiro ou falso. O resultado não me interessa. Então, quando a gente vai fazer isso, tem gente que utiliza esse bloco aqui, coloca lá a condição do bloco que tem na extensão, ser chamado. Quando isso é chamado, habilita alguma função na extensão, certo? E aí, ele não precisa de nada aqui embaixo. Ao invés de utilizar esse bloco e colocar aqui a condição sem depois fazer mais nada, você pode utilizar esse bloco aqui, onde ele vai observar se uma condição é falsa ou verdadeira, e pronto, não vai fazer nada, independente de ser falsa ou verdadeira. É meio esquisito, mas eu estou explicando que às vezes vocês podem se deparar com alguma extensão desse tipo, que peça para você fazer uma observação desse tipo, né? Então, a gente tem também a estrutura do para, certo, pessoal? O para, no caso aqui, que em inglês é o for, né? Ele vai ter essa seguinte estrutura, né? Para cada número, desde 1 até 5, num passo 1, ele vai fazer alguma coisa, certo? E aí, o que é esse for por si? Ele é um loop. Da seguinte maneira, o loop, ele vai ter essa estrutura. Eu vou ter aqui uma parte inicial dele, eu vou ter vários comandos aqui dentro, né, que no caso seriam aqui dentro desse fazer, e aí ele vai executar o comando 1, comando 2, comando 3, chegou ao final, ele volta para o loop. E aí, comando 1, comando 2, comando 3, e ele vai fazer isso um determinado número de vezes, certo? No caso desse bloco aqui, que seria o bloco for, como é que ele vai fazer isso? Ele vai executar esse loop de acordo com os números que estão aqui, da seguinte maneira. O valor número, essa variável local criada aqui dentro desse bloco, esse número é uma variável local. Ela só vai existir aqui dentro desse fazer, certo? E aí, esse número, inicialmente, ele vai começar com o valor 1, porque ele está indo aqui desde 1, né? E aí, ele vai somar, ele vai executar aqui o código com o valor de número sendo 1. Quando ele chega no final, ele volta para cá, e aí o que ele faz? Ele observa o passo, que no caso é de 1, ele vai somar 1 a esse valor de número. No caso, o valor de número que era 1 vai passar a ser 2. E aí ele vai novamente executar o código, e depois ele executar todos os comandos que tem aqui, ele volta de novo para a estrutura de início do for. E vai novamente somar 1, e vai repetir isso, somando 1, somando 2, somando 3, até que ele chegue no valor de número, sendo igual aqui ao valor de até. Quando chegou aqui, ele executa pela última vez. Quando ele volta para cá de novo, ele vai ter sido incrementado de 1, então ele vai estar igual a 6. Então, ele não executa novamente essa estrutura, ele passa, então, para o outro comando. Entendido? O detalhe, e aí esse aqui eu não falei lá na videoaula, mas eu vou comentar aqui, com relação à recursividade, certo, pessoal? Aqui vocês percebem que ele vai estar executando o comando mais de uma vez, certo? Então, ele vai estar se repetindo várias vezes, e aí é necessário, às vezes, que a gente utilize o conceito de recursividade. O que é recursividade? É quando o elemento chama a si mesmo, né? Por exemplo, eu quero somar aqui no valor de número o valor 1. Como é que eu faço isso em comando? Teoricamente, eu teria que ajustar o valor de número para ser igual ao valor do número mais 1, certo? Então, a recursividade é isso, eu estar jogando no valor do número, o valor do número mais alguma coisa, por exemplo. E aí a gente vai ter aqui dois casos de recursividade, né? No somatório recursivo. Por exemplo, eu vou aqui dentro do for, eu quero somar vários elementos. É interessante que eu inicie sempre a variável em 0, né, já que eu vou somar várias vezes alguma coisa ali dentro. Se esse valor aqui ele tiver diferente de 0, esse valor ele vai aparecer lá no valor final, né? Então,
valor igual a 1, e lá dentro o que eu fiz? Valor da variável 1 é igual a variável 1 mais a variável 2. E aqui eu coloco esse símbolozinho aqui, representando que vai ser, por exemplo, um número, algum elemento aqui que vai fazer essa variável modificar, certo? Então, ele vai somar isso aqui várias vezes. Na primeira vez, a variável é 0, e aí ele soma, e a variável passa a ser o valor aqui, esse valor. Na segunda vez que ele vai executar o loop, a variável já tem esse valor salvo, então ele vai somando os elementos. Então, quando eu faço um somatório, eu inicio a variável em 0 e faço aqui dessa maneira. Quando eu faço um produtório, o que é o produtório, pessoal? Enquanto o somatório vai somar vários elementos, o produtório ele vai multiplicar vários elementos. Eu vou fazer da mesma maneira. A diferença é que, se eu for fazer o produtório e eu iniciar a variável em 0, o que vai acontecer é que o resultado sempre vai ser 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. Né? Então, é interessante eu iniciar em 1, e aí eu posso fazer aqui a multiplicação dos elementos para poder ter no final um valor diferente de 0. Beleza? Além da estrutura dessa forma aqui, com o início, fim e o passo, eu tenho também a possibilidade de fazer isso nesse elemento aqui, com esse bloco, que utiliza item da lista, certo? Eu poderia utilizar esse for e aqui dentro utilizar um bloco que pega, por exemplo, o elemento número da lista, né? E aí o número, como vai de 1 a 5, ele ia pegar o elemento 1 da lista, o elemento 2 da lista, 3. Então, daria para fazer aqui dentro. Mas, por simplicidade, foi criado esse bloco aqui, que vai fazer exatamente a mesma coisa, só que de forma mais simples, né? Dado uma determinada lista que eu vou definir aqui, né? Se a lista tiver, por exemplo, 5 elementos, né? 5 frutas, por exemplo, ele vai executar aqui dentro 5 vezes o laço. E aí, no primeiro laço, ele vai aparecer aqui o primeiro item da lista, no caso, banana. E aí, vai executar aqui, depois ele vai de novo, e aí vai pegar o segundo item da lista, pera, sei lá, qualquer coisa que seja, então ele vai ficar executando, e essa variável item, que é uma variável também local, ela vai ficar se alterando aqui de acordo com os valores que eu tenha na lista, certo? Da mesma maneira que eu tenho para lista, eu também tenho para variáveis, para dicionários, certo? O detalhe é que esse bloco aqui ele ainda não foi transcrito, né, traduzido, então a gente ainda está com o elemento for each, mas é a mesma coisa do para cada. E aí, no caso, como o dicionário ele é feito de chaves e valores, né, ele vai iterar através do dicionário, e para cada primeira chave, primeiro valor, né, a primeira vez que foi executado o laço, ele vai ter aqui a primeira chave, o primeiro valor, e aí isso vai se seguindo até eu terminar os elementos que eu tenho no dicionário, certo? Aqui eu tenho o bloco while, certo, pessoal? Como é que esse bloco while vai funcionar? Que é o bloco enquanto, certo? É simples, ele tem, similar ao bloco if, ele tem aqui uma condição, certo? E aqui embaixo ele tem comandos, certo? Só que enquanto o bloco se, né, o bloco se, ele vai funcionar como? Ele observa a condição, se for verdadeira, ele executa os comandos, né? No bloco enquanto, ele vai observar a condição, se ela for verdadeira, ele executa os comandos, volta aqui para cima e verifica de novo se a condição é verdadeira. Enquanto ela for verdadeira, por isso vem o nome dele, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar executando esses comandos através de um loop. Então, ele vai ficar se repetindo aqui enquanto essa condição for verdadeira. E aí fica uma observação aqui. É necessário definir uma lógica que altere aqui as condições, a condição daqui para falso dentro do loop, né? Por quê? Caso contrário, se eu executei esse comando aqui, por exemplo, aqui eu estou dizendo a variável 1 maior do que 1, ou melhor, inicializei a variável 1 em 0 e disse aqui, a condição é que variável 1 seja menor do que 0. Então, beleza, a primeira vez ela vai estar verdade, eu vou executar. Se dentro desse comando eu não tiver algum elemento que incremente essa variável 1, para mais 1 ou mais 2, ou alguma coisa do gênero, o que vai acontecer é que ele vai ficar executando isso aqui indefinidamente, porque nunca essa variável vai ser alterada, tornando isso aqui falso. Né? Então, isso aqui é um detalhe a ser tomar cuidado, certo?
O detalhe é que, como a estrutura lá do Codular, ela trabalha com orientação a eventos, né? Isso aqui vai estar dentro de algum evento, né? Um botão foi pressionado, alguma coisa do gênero. Então, ele vai ficar executando isso aqui indefinidamente. Só que se eu, por exemplo, apertar outro botão, vai ser chamado outro comando. Então, ele vai passar lá para aquele outro comando, e aí pode ser que isso aqui não crie um problema necessariamente no seu programa, mas... Bom dia, Romário. Mas é interessante sempre tomar cuidado com essa questão do código estar rodando aqui indefinidamente, certo? E aí aqui a gente tem um outro bloco que ele é interessante, tanto para o bloco enquanto, quanto para o bloco para, certo, pessoal? Que é esse bloco break. Como é que funciona esse bloco break? Ele dá uma opção de você sair do laço, né? Por exemplo, aqui, enquanto, né, nesse bloco enquanto, eu posso colocar aqui um elemento que seja um elemento lógico literal, né, que é aquele verdadeiro ou falso, e colocar aqui que é verdadeiro. Se eu fizer isso, esse bloco vai sim rodar indefinidamente. Mas, aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, um bloco se. E aí, se determinado valor for atingido, dentro desse se, eu chamo esse break. E aí, o que esse break vai fazer? Ele vai parar o laço de loop. Né? Então, colocando um break aqui, nesse testar, ou dentro desse for, o que vai acontecer é que o loop vai ser encerrado quando esse break for chamado. Então, se eu estou na segunda repetição desse for, e aí, de repente, se número igual a 2, eu boto dentro desse se aquele comando break, o que vai fazer é que ele vai executar a primeira vez. Quando ele executar a segunda vez, ele chegar nesse bloco se, ele vai chamar o comando break, e aí ele vai sair do laço, ele não vai executar para número igual a 3, 4 e 5. Beleza? Então, o bloco break ele serve para isso, quando você quer, por determinados motivos, encerrar o seu laço antes do final. Romário, tu tá pelo celular ou pelo computador? Clica na imagem que estiver aparecendo aí, e aí clica nos dois bonequinhos que aparecem lá no canto superior direito, que vai aparecer todos os usuários. Tu dá uma olhada, tem 3 usuários meus. Clica em cada um, na imagem de cada um deles, aí tu vai ver o que está aparecendo nesse usuário, certo? Um deles está a apresentação. Aí eu acho que tu vai conseguir enxergar direitinho. Pronto, obrigado. Já fixei aqui na apresentação. Obrigado. Pronto, beleza. Pessoal. Então, vamos lá. Então, e aí, a gente vem aqui para o nosso exercício 1, né? É um exercício relativamente simples. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero que a gente faça um verificador de senha, certo, pessoal? Para fazer esse verificador de senha, eu vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui meu Codular. Eu vou colocar aqui. Codular. Tem que cadear. E deixa eu mudar aqui para essa tela. Vou tirar esse bloco aqui. Então, pessoal, vocês estão... Romário, eu dei uma olhada e eu não consegui entender qual foi o problema, né? Eu não sei das vezes que eu vi aquele problema, porque quando ele aparece lá a mensagem de tentando criar o aplicativo, né? Eu pesquisei um pouquinho na internet e a única coisa que eu encontrei foi essa questão de utilizar o Codular em português ou inglês, né? Você variar isso daí é o que dá problema. Agora, como você não falou que usou todo no mesmo idioma, eu não sei se tem a ver com isso ou se seria um problema diferente. Eu ainda tenho que investigar um pouquinho mais para tentar definir qual é o problema que acontece nesse caso, certo? Então, aqui, pessoal, é um exemplozinho que eu fiz, inclusive em um dos vídeos, do cadeado.
né, que o cadeado está fechado. Eu deixei aqui a tela de fundo com a cor vermelha, né? E botei o cadeado aqui, eu tenho nos assets duas imagens, né? Lock open e lock closed, que é o cadeado aberto e o cadeado fechado, né? Quando eu clico aqui, tem o cadeado fechado e o cadeado aberto. E aqui em cima eu botei uma legendazinha com a situação, se está aberto, se é para abrir ou se é para fechar. Aí eu vou fazer aqui uma modificação, umas modificações básicas, que são o quê? Eu vou colocar aqui uma caixa de texto e aqui embaixo um botão, certo? Eu vou tirar essa legenda aqui e vou colocar aqui no botão. O texto vai ser abrir, certo? E vou deixar a letra aqui maior, deixar, por exemplo, 30. E aí aqui no cadeado, eu vou colocar como dica senha, certo? Para a pessoa botar aqui a senha. Nesse caso, eu poderia mudar aqui para colocar numérico ou como senha, né? Eu vou deixar aqui como senha. Poderia ser senha numérica, certo? Cadê a senha numérica? Senha números, que é o 6 aqui, estão vendo? Meio pequeno aí, mas acho que dá para vocês encontrarem se você abrirem no Codular. No meu caso, eu vou deixar aqui só senha, certo? Vou clicar aqui, senha 2, pronto. E aí, vou aqui no botão, já está tudo configurado, não vou mudar mais nada. Vamos lá para os blocos, certo? Deixa eu tirar esses elementos aqui. Eu estava fazendo teste aqui. Vou mostrar a vocês. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui nesse programinha? Eu vou botar aqui o manipulador de evento quando o botão for clicado, né? Que no caso seria quando o usuário clicar aqui nesse botão abrir, ele vai chamar esse manipulador de evento. E aí, o que eu vou fazer? Dentro desse manipulador de evento, eu vou usar um bloco C, né? E aí eu vou observar lá na caixa de texto o valor do texto, certo? Valor do texto. E aí eu vou observar se esse valor do texto ele é igual a um outro elemento. Quem seria esse outro elemento? Seria a senha em si, né? Então eu vou colocar aqui um texto e aqui eu vou colocar qual é a senha que eu tenho pré-definida para o meu aplicativo, né? Por exemplo, tá 1, 2, 3, 4. Vou botar assim, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Certo? Feito isso daqui, o que acontece? Quando o usuário clicar aqui, se a senha estiver correta, eu quero que o cadeado abra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir lá e vou alterar a imagem, da imagem 1, né? Cadê? Imagem. E vou colocar o nome lá do arquivo... Opa! Do cadeado aberto, que é esse daqui, né? Lock, underline open, PNG. Isso foi eu que defini. Copiei aqui, vou ler aqui. Beleza. Se o código estiver correto, ele vai fazer isso, e eu vou também alterar a propriedade da tela de cor de fundo. Deixa eu procurar ela aqui, em screen. Eu vou ajustar aqui. Cadê? Cor de fundo da tela sobre não. Cor de fundo. E aí vou colocar aqui e vou botar essa cor para ser verde. Por exemplo, quando o cadeado está aberto, vai ser um verde. E, caso contrário, se não, o que eu vou fazer é colocar para ele voltar a ficar fechado, caso ele estivesse aberto. Então, aqui... Coloquei fechado e voltou aqui a ficar em vermelho, certo? Deixa eu fazer aqui um teste. Ligar aqui o elementinho aqui.
abrindo aqui no meu emulador o Companion para tentar ver aqui se eu consigo fazer os... Tem que atualizar. Só um momentinho aí, pessoal. Hum. Pronto. Só que aqui ainda está, né? Então, vou colar aqui o código e vou... carregando aqui, né? Pronto, carregou. Deixa eu ver aqui, então. Vamos lá. Aqui eu vou ter que colocar a senha. Qual foi a senha que eu coloquei lá? Foi a senha ABCD1234. Eu vou colocar ela aqui. ABCD1234. Certo? Naquele padrão onde vai ficar com os pontinhos, porque é uma senha. Quando eu clico em abrir, ABCD1234. Aqui. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Acho que não tá bem. Não, eu modifiquei aqui o código, por algum motivo, ele não está identificando, eu não sei se é por causa do padrão, deixa eu alterar aqui, só para fazer esse teste. Eu tinha colocado como senha, né? Deixa eu alterar isso daqui para ser normal. Deixa eu testar isso aqui novamente. E aqui em bloco, ABCD é igual. Pronto. Vamos colocar aqui ABCD 1234. Não estou entendendo por que ele não está identificando isso como igual. Né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem nosso texto, né? E aí, se ele for igual a ABCD 1234, ele tem que executar esses comandos aqui, né? Isso aqui faz alguma diferença. Ah, excelente. Eu pedi para vocês fazerem uma coisa que eu achei que era simples e não está sendo tão simples.
Sugestões, pessoal? Eu não estou entendendo por que ele não está... Essa daqui, desse lado. Tudo bem, vamos botar aqui. Tem que ser igual, né? Quando os dois são iguais. Vamos lá. Não. Hum. Deixa eu ver se eu estou usando o bloco errado. Sim. Eu vou fazer o seguinte. Vamos usar só senha numérica, certo? O valor aqui na caixa só pode ser senha numérica, que seria a opção 6. E aí, eu vou colocar ela sendo 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui como matemática e comparar valores numéricos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver lá. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por algum motivo, quando eu coloco letras e números, ele fica meio esquisito. Ele não consegue comparar os dois elementos. Mas, fazendo somente como elemento numérico, né, se eu botar a senha de números, né, eu colocando aqui 1, 2, 3, 4, clicando em abrir, ele vai acabar fechando. Né? 1, 2, 3, 4, 5, clicando em abrir, ele abre o elemento, certo? Eu vou dar uma explorada aqui como é que faz para utilizar a senha com letras e números, e aí eu explico para vocês depois o porquê que estava dando esse problema. Mas, por enquanto, para a atividade, vocês podem utilizar aqui os elementos só numéricos, certo? Coloca lá como senha numérica, e aí aqui você define interno ao seu programa uma senha, e quando a pessoa clicar aqui, ele vai abrir. Quando vocês enviarem para mim, pessoal, lembrem de dizer qual é a senha, para eu poder fazer os testes, certo? Faça um comentário lá particular me dizendo qual é a senha que vocês estão utilizando. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. E feito... deixa eu explicar isso aqui também rapidinho, certo? Quando você coloca no seu programa aqui o observador, se você utilizar, por exemplo, em vez de senha numérica, senhas de texto, existe uma possibilidade do usuário acabar colocando o texto todo em maiúsculo, ou todo em minúsculo, ou com letras maiúsculas, e na hora de você fazer a comparação, ele não identificar como sendo a mesma senha, justamente porque os textos estão com caractere diferente, né? O que você pode fazer? Se a senha for toda minúscula, né, se colocar ABCD, tudo minúsculo, é interessante você, antes de fazer a observação, colocar esse bloquinho aqui, né? E jogar todos os elementos para minúscula, para garantir que, por mais que o usuário coloque a letra em maiúscula, ela seja convertida para minúscula e seja aceita pelo programa, certo? Isso aqui é interessante para esse tipo de coisa. Mas voltando lá para a nossa apresentação.
Só um momentinho aqui que deu algum problema no meu computador. Desligou aqui todo. Não sei o que foi que aconteceu. Só um segundinho aí. Sem querer ter ele para hibernar, mas ele já tá ligado. Vocês estão me ouvindo agora, né? Pronto. Vamos lá. Apresentação aqui, né? Então, a gente fez aqui o verificador de senha, né? Viu que a gente tem que utilizar numérico ou texto, né? Por enquanto, eu vou descobrir porque que estava dando erro quando utilizava os dois, mas feito isso, então vamos aqui para o exercício 2, que na verdade é uma segunda modificação nesse projetinho do cadeado que eu acabei de ver com vocês, certo? A gente vai utilizar, no caso, ao invés de senha, biometria, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui no Codular novamente, certo? Vocês estão vendo aí. E aí aqui, o que eu vou fazer no meu design é o seguinte, eu vou tirar essa caixa de texto, certo? E aí eu vou colocar aqui, eu vou vir na paleta e vou procurar aqui sensores, certo? Em sensores, a gente vai ter aqui o quarto elemento, sendo esse fingerprint. Eu vou arrastar esse fingerprint aqui para a tela, e não interessa onde eu solte, porque quando eu solto, ele não aparece aqui na tela, certo? Ele é um componente
não visível. E aí ele vai ficar aqui do lado, certo? Esse elemento, ele não tem muitas propriedades, né? Vocês vão ver que os elementos mais básicos, eles acabam tendo muito mais propriedade do que esses elementos aqui mais específicos, né? Então, o que o fingerprint vai fazer? Aqui nas propriedades, você pode definir qual é o tema, né? Se ele vai aparecer uma caixa de texto clara ou escura, no caso, normalmente é escura, né? E aí aqui, utilizar diálogo, é para aparecer um diálogo na tela ou não, né? Se eu desabilitar isso aqui, ele não vai mostrar nenhuma informação. Se eu deixar habilitado, eu posso usar esses dois elementos aqui, né? Tipo, no título, identifique-se, certo? E aí eu coloco aqui, utilize sua digital. E beleza, coloquei aqui as informações básicas, ok. O que vai mudar? Agora, em blocos, o que eu vou fazer? Essa parte aqui eu vou tirar daqui, certo? Que a gente vai fazer as modificações. E eu vou colocar aqui, eu vou clicar em Fingerprint, né, no componente Fingerprint, e eu tenho aqui alguns elementos, certo? Eu tenho aqui manipuladores de eventos, que a gente vai ver já já, e aqui embaixo eu tenho dois procedimentos, que são autenticar e cancelar digitalização, certo? No nosso caso, o que a gente vai querer? Que quando a pessoa pressione o botão, ele chame a autenticação, né? Ele peça, não, coloca o dedo aí na digital, então. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse aqui para cá. E quando a pessoa pressionar lá o botão, ele vai aparecer aqui, autenticar, né? E aí, ele vai ficar esperando a pessoa, vai aparecer aquelas mensagens. Vai aparecer aqui essas mensagens, né? E aí, o usuário vai colocar lá o dedo no leitor de digital para poder desbloquear o celular. Na hora que ele colocar o dedo lá na... O que está aparecendo isso? Deixa eu desabilitar isso. Na hora que a pessoa colocar lá o dedo na digital, a gente vem aqui em Fingerprint, tem duas possibilidades de manipulador de evento, né? Que a autenticação foi bem sucedida ou a autenticação falhou, certo? Qual é a diferença? Se a pessoa colocar o dedo e a digital dela for reconhecida pelo celular, e aí isso aqui é interessante eu colocar para vocês entenderem. Quando a gente utiliza esse elemento aqui de digital, pessoal, eu não estou registrando a digital da pessoa e jogando para um servidor, ou meu aplicativo vai ter que fazer a verificação se a digital está correta. Isso é uma capacidade que tem no celular. Então, como é que vai funcionar? Se eu utilizo a digital aqui, a digital para ser aceita, ela tem que estar cadastrada no celular. Entenderam? Tipo, a pessoa, eu cadastrei a minha digital e a da minha esposa no meu celular. Se ela acessar esse aplicativo, tanto eu quanto ela vamos conseguir fazer esse aplicativo funcionar. Por quê? Porque a minha digital e a dela estão cadastradas. Não é que vocês vão fazer cadastro digitais e tudo mais. É as que estão registradas no celular, certo? Então, fiz isso aqui, a pessoa colocou o dedo, deu sucesso aqui na autenticação. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses blocos aqui para cá. Então, se deu tudo certo, a pessoa vai autenticar aqui e vai dar tudo ok, né? Se a pessoa não conseguiu aqui autenticar, né? Se deu erro, eu vou deixar a imagem sendo essa daqui e a corzinha aqui em vermelho, né? Eu posso colocar aqui ainda a modificação, né? Já que o botão aqui ele é para abrir, eu vou modificar a propriedade do botão. Eu vou colocar aqui
o botão e vou mudar o texto dele para fechar, né? Então, quem está lá, abrir, eu vou colocar agora fechar. Para quando ele estiver aberto, a pessoa poder clicar para fechar o cadeado, né? Vou deixar abrir. E aí eu vou colocar aqui também, porque assim, para você abrir é interessante a digital, mas para fechar, não necessariamente, né? Você pode fechar, se eu quiser só pressionar o botão e ele fechar, ok. Então eu vou colocar aqui um bloco de controle se, certo? Bem aqui. E um se não. E um else, quer dizer, se não, aqui, pronto. Então, se, vamos olhar aqui o texto do botão, certo? Botão. E eu vou comparar aqui os dois textos. Se o texto do botão for igual a fechar, e eu cliquei no botão, significa que eu quero fechar. Então, o que eu vou fazer é copiar esses elementos para cá. E pronto. Se o texto do botão não for fechar, qual vai ser? Vai ser o abrir. Então, o que eu vou fazer é, não vou executar essas linhas de código, vou chamar a autenticação. Beleza? Feito isso daqui, pessoal, eu posso testar esse elemento aqui. O detalhe, que não vai dar para eu testar aqui no sistema, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui no meu celular. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês. Apresentar a tela. Deixa eu ver aqui. Pronto, vocês estão vendo a tela aí do meu celular, né? Eu vou abrir aqui o Companion. E cadê aqui o código lá no meu computador? Tá aqui. Vou tentar conectar aqui. Escanear. Deixa eu recarregar aqui esse erro aqui, não está dando muito certo. Não. Cadear. Então, eu vou com o assistente aqui. E pronto, agora deu certo. Vocês estão ouvindo e vendo a tela, né? Pronto, beleza. Pronto. Aí está aparecendo aí o aplicativo do cadeado. E aí, na hora que eu pressiono aqui a tela, o botão abrir, aí ele aparece, identifique-se, utilize sua digital. Eu vou colocar minha digital que é aceita aqui no meu celular. E aí ele, fingerprint recognized, e aí ficou tela verde, e aqui o cadeado com o cadeadozinho aberto, e o botão agora mudou para fechar. Na hora que eu pressiono aqui o botão de fechar, ele já fecha sem pedir a digital. Show de bola? Entenderam? Aí isso daqui vocês podem utilizar aí para o que vocês quiserem, certo? Eu dei um exemplo aqui bem simplesinho de como é que a gente faz para compartilhar aqui, para poder fazer um aplicativo qualquer, né? Mas daqui, aplicativos onde você tem login, por exemplo, é bem interessante utilizar essa questão da digital, né? Hoje em dia, praticamente todo aplicativo que você faz algum tipo de login, ele já utiliza essa questão da digital, certo? Voltando lá para a questão da apresentação, né? O jogo mais rápido, certo, pessoal? O jogo mais rápido, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui na turma, né? Aqui no atividades aqui do Classroom, na aula 5, que é sobre lógica C, então, a gente tem aqui as videoaulas, né? E aqui, nesse
nessa atividade, o que eu peço para vocês é o seguinte: eu quero que vocês elaborem um programinha que é um que a criança pode fazer e depois pode brincar com o jogo, né? O jogo é bem simples, né? E aí fica mais fácil de eu explicar através aqui dessa layout que eu fiz, certo? O que a gente vai ter? É uma competição para ver quem é que clica mais rápido, né? E aí eu coloquei aqui o jogador 1, o jogador 2 aqui de cabeça para baixo, porque teoricamente o celular vai estar em cima da mesa e um jogador vai estar de um lado, o outro jogador vai estar do outro, né? Isso aqui é uma das propriedades avançadas, me permitem girar o botão, certo? Como é que eu fiz isso daqui? Utilizei elementos de organização, certo, pessoal? Esses blocos aqui são organização vertical, organização vertical e organização horizontal, certo? Como eu não expliquei muito detalhadamente esses elementos de layout, eu fiz esse bloquinho aqui e eu compartilhei ele com vocês aqui na atividade, certo? Na própria atividade a gente tem aqui, ó, o clique mais rápido é um ponto AIS. Esse ponto AIS, ele é tipo a IA, só que em vez dele mandar todo o projeto, ele manda somente a tela. Então, você importar a tela para o seu Codular, né? Você pode criar o seu projetinho lá, e aí depois você coloca importar AIS e ele cria uma tela nova no seu Codular, para você poder já ter esse layoutzinho aqui no seu aplicativo, sem você precisar fazer cada um. Recomendo que vocês deem uma olhada, né? Como é que funciona esse layout, esses organizadores de evento, organizadores verticais e horizontais, para ter uma ideia de como é que eu estruturei, certo? E aí o funcionamento, a parte de blocos desse programa, ele é muito simples, né? Basicamente, a gente vai ter os dois botões principais, e aí quando a gente tem que criar duas variáveis globais, são o clique do jogador 1, o clique do jogador 2, e cada vez, quando o botão 1 for pressionado, eu vou incrementar o número de cliques do jogador 1. Quando o botão 2 for pressionado, eu vou incrementar o número de cliques do jogador 2, certo? Então, isso vai sendo, toda vida que eles forem chamados, vai somando, e aí, na hora que um dos dois, né, sempre que entrar lá no bloco de clique, incrementou, aí verifica, é maior do que 10? É maior ou igual a 10? Né? Por exemplo, eu coloquei aqui 10 vezes, né? Mas isso aí também poderia ser uma coisa configurável e tal, mas 10 vezes. Se for maior ou igual a 10, o que você faz? Você vai dentro do bloco lá do próprio botão, desabilitar os dois botões, porque já teve um ganhador, e aí você vai colocar aqui o texto, jogador X ganhou. Em vez de ser jogador X, você diz, se for no processo do jogador 2, vai aparecer aqui jogador 2, se for no jogador 1, vai aparecer aqui jogador 1. E aí, você pode, por exemplo, mudar a cor de fundo aqui dessa legenda para ela ficar vermelha ou azul, por exemplo, para ficar mais fácil observar quem foi que ganhou. Ao final, você clica aqui no botão reiniciar. Clicando no botão reiniciar, ele zera a contagem de clique dos dois jogadores e habilita novamente aqui os botões. Basicamente é isso. É um joguinho simples, mas que dá para tipo, as crianças fazerem um jogo que elas mesmas podem jogar e testar e ver como funciona. Então, acho que isso é bem interessante, apesar de bem simples, é uma coisa que é interessante de você mostrar, assim, você fazer esse tipo de programa e mostrar, assim, como com pouca coisa que a gente utilizou. Legenda, botão e organizador vertical e horizontal. Só. Né? Então, não tem muita coisa aqui para se ver de programação. E a programação também, na verdade, são só 3 manipuladores de eventos, que é um para cada botão, e o bloco C dentro. Então, é um programinha bem simples, mas que eu acho prático, assim, para vocês mostrarem aí para os alunos. Beleza? Atividade, pessoal, de quiz, certo? Eu fiz um quizzinho, se vocês colocarem esse link, bit.ly/PAE_controle,
vocês vão ser redirecionados aqui para um quiz, né, que é referente aos blocos de controle, que é exatamente na nossa aula 6, certo? A gente tem aqui a aula 6. Para vocês, eu tenho aqui aulas de uma explicação, essa explicação que eu estou dando agora, né? Esse conteúdo foi liberado hoje. E tem aqui um teste sobre blocos de controle. Quando vocês clicam aqui, pessoal, vocês vão ser redirecionados aqui para um Google Forms, né? E aí tem aqui, é interessante vocês utilizarem o e-mail certo, né, de vocês. E aí aqui são 4 perguntinhas bem simples, né? Com base na figura abaixo, qual deve ser o valor apresentado na legenda 1 quando o botão 1 for pressionado? E aí aqui tem um elementozinho aqui utilizando o bloco de controle, e aí eu peço para vocês fazerem as contas e descobrir qual das alternativas é a correta, certo? Aqui, qual dos seguintes blocos de controle, se utilizados incorretamente, poderá fazer um loop se repetir infinitamente? Né? Eu falei isso ainda nessa videoconferência. Então, vocês vão procurar aqui e vão dar a resposta. Aí, depois, vocês vão para a próxima. Eu vou marcar aqui qualquer um, certo? Vou para a próxima página. E aqui na segunda página, o que a gente tem é, de acordo com os blocos da figura, qual será o valor exibido na legenda 1 se o botão 1 for pressionado, né? Então, eu peço aqui para vocês observarem novamente o bloco for e definirem o que iria ficar aparecendo na legenda. E, por último, aqui em um programa com os seguintes componentes: caixa de texto 1, caixa de texto 2, legenda 1 e botão 1, se deseja somar o valor das duas caixas de texto. Mas, antes disso, é preciso observar se elas não estão sem valor, sem texto, né? No caso, por exemplo, quando eu quero fazer uma conta do IMC ou qualquer coisa do gênero, é interessante, antes de eu fazer a conta, e não fazer a conta, por exemplo, dividindo por zero, ou dividindo por um valor que não existe, verificar se existe texto lá antes de fazer a conta, né? Então, qual dos blocos lógicos faria esse app funcionar corretamente? E aqui tem, né, a conta de soma, né, sendo jogado lá na legenda, e aí eu tenho aqui um se. Qual o bloco que eu tenho que colocar aqui nesse se para que isso faça esse elemento aqui de verificação se estão sem valor? E aí aqui tem alguns blocos de lógica, lógica ou, não, vazio, né? Alguns elementos aqui, inclusive na nossa aula 6, tem um segundo vídeo, uma segunda videoaula. Cadê? Ah, não, na aula 5, certo? Na aula 5, a gente tem uma segunda videoaula que fala só sobre os blocos lógicos. Então, se vocês estiverem com dúvida a respeito desses blocos lógicos, deem uma assistida nesse vídeo 7 aqui de blocos lógicos da aula 5, beleza? E aí é mais ou menos isso daí. Respondo, depois que vocês responderem, eu acho que automaticamente ele já vai dar a nota para vocês. E é isso daí, certo? Então, voltando aqui, eu deixo esse espaço agora aberto aí para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas. A dúvida que o Romário trouxe durante a apresentação é interessante, que é com relação a problema na compilação do projeto, quando ele estava tentando gerar o ponto APK, né? Teve outros alunos que tiveram esse mesmo problema, e pelo que eu fui, até onde eu vi lá, na hora que o erro acontece, você tem como ver o log. E você percebe que a última coisa que ele estava tentando fazer, nos dois casos, era a criação do ícone, né? Então, quando eu fui atrás, eu fui vendo que era a questão lá da tradução de nenhum para none, né? Que o ícone, quando você transcreve de um idioma para outro, isso pode acontecer. Eu não sei se o problema foi esse, a questão de no meio do projeto mudar de um idioma para outro, mas tem essa questão de sempre tomar cuidado com relação a isso. No mais, foi isso que eu encontrei, né? Se não foi esse problema, eu ainda tenho que dar uma explorada maior, mas até onde eu consegui encontrar esse problema com relação à criação do ícone é realmente relacionado ao idioma. Beleza? Vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo da aula ou o conteúdo que a gente está vendo lá no Classroom, das videoaulas e das atividades? Vocês que estão... Deixa eu ver aqui.
A Cristina, o Gilberto e o Romário são 3 que estão fazendo bastante atividade. Tem alguns outros alunos que também estão realizando as atividades com bastante frequência, mas vocês, eu acredito que são os que estão fazendo, assim, de forma mais bem feita, então não tenham dúvidas. Mas, novamente, eu me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas, para poder tirar aqui na videoconferência, ou mandar mensagem. O Romário faz bastante isso, manda as mensagens lá no Classroom. Sintam-se à vontade para mandar as mensagens lá. Dentro da medida do possível, eu estou respondendo o mais rápido possível. E é isso, né? A gente já está relativamente próximo do restante do conteúdo. A gente vai ter ainda mais 2 aulas de conteúdo, se eu não me engano. E aí a gente vai ter que definir um projetinho simples, né, para cada um de vocês fazer, né? Não precisa fazer, por exemplo, como vocês viram aí o exemplo do projeto aqui do Clique Mais Rápido, não é um projeto muito complicado, né, e não precisa ser muito complicado. Eu quero que vocês já comecem a imaginar, assim, um projetinho que vocês façam aí para a conclusão desse curso rápido, certo? Eu sei que pode ter sido, às vezes, muito conteúdo, a gente não teve tanto tempo junto e tal, então eu não vou exigir que vocês façam coisas muito elaboradas, mas eu vi que tem muita gente já explorando, então vocês aí é que definem até onde vocês querem ir. Lembrando que a gente vai ter a próxima aula, a próxima semana com conteúdo e encontro, e na outra semana vai ser só para elaboração dessa projeto final aí, que a gente vai ter um tempo exclusivo para isso. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí por terem participado. Cristina, sobre essa questão, uma das coisas que eu vejo como muita vantagem nessa programação de blocos é porque, às vezes, por exemplo, eu estudei C, eu também já vi alguma coisa de Python, então, para mim é bem tranquilo. Mas eu acho, assim, que é interessante essa parte de blocos para crianças, né, quando você tem aí pessoas de ensino fundamental, ensino médio, que não tiveram nenhuma experiência ainda com nada de programação, eu acho que é uma introdução bem lúdica, né? Às vezes o aluno aprende a utilizar um for aqui com blocos, quando ele for ver uma programação em Python, programação em C ou Java, eu acho que vai ser mais fácil dele assimilar aqueles conceitos que, na verdade, ele já tem meio que uma ideia. Então, para quem já tem experiência em programação, os blocos ficam muito fáceis, mas eu acredito que eles ainda sejam bem simples para quem não tem experiência, para os alunos que estão aprendendo agora, e é isso que meio que foi o objetivo do curso, certo? Então, é isso, eu vou encerrando aqui a apresentação de hoje, e eu vou deixar esse vídeo aqui disponível também lá na plataforma, para caso vocês ou os outros alunos que não puderam participar tenham dúvidas. Beleza, pessoal? Obrigado por terem comparecido e até a semana que vem. Tchau.